Paz do Senhor para todos vocês que estão assistindo este vídeo. Eu quero ler aqui um texto da Palavra de Deus, que está registrado em Mateus, capítulo 26, verso 36, que diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observe que esse texto ele foi registrado alguns momentos da história de Jesus, em alguns momentos após a última ceia de Jesus. Jesus ele ceou com seus discípulos e logo após ter ceado ele foi para o Monte das Oliveiras. E no caso aqui Mateus registra como o Getsêmani. Jesus está no Getsêmani. Jesus começa a orar e ele leva consigo os seus discípulos, 3 dos seus discípulos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E nesse local onde Jesus ele está orando, o texto mostra que Jesus ele se entristeceu e se angustiou muito. Jesus estava sendo tomado por uma tristeza mortal, algo muito ruim, algo muito doloroso, porque Jesus sabia o que iria acontecer logo mais, questão de horas. Jesus seria traído, Jesus seria entregue nas mãos das autoridades, Jesus seria humilhado, Jesus seria torturado. Então Jesus ele vai orar, ele vai falar com o Pai. E Jesus ele até nos últimos momentos ele está nos trazendo um ensino muito importante. E se tem uma coisa em que nós, quando estamos angustiados, quando estamos tristes, o que nós precisamos fazer é falar com o Pai, é falar com Deus, abrir o nosso coração, dizer para Deus o que está acontecendo. Abra o seu coração para Deus e diga: Senhor, está acontecendo isso em minha vida. Senhor, eu estou passando por uma tristeza terrível. Senhor, eu estou angustiado. As coisas não estão dando certo. Comece a falar com Deus. Jesus ele vai buscar a solução em Deus. Ele vai orar, ele vai falar com o Pai. E nesta oração Jesus diz assim: se for possível, afasta de mim este cálice. Que cálice é esse, meu irmão, que Jesus está pedindo para que se afaste? É o cálice da humilhação, é o cálice da tristeza, é o cálice da traição. Jesus está pedindo forças ao Pai para que ele resista a esse momento. Ele está orando, ele está falando com Deus. E muitas das vezes o que nós precisamos fazer no momento em que nós estamos vivendo nessa pandemia, nesse momento de isolamento social, onde as pessoas estão se isoladas, onde as pessoas elas têm se privado de tocar nas mãos umas das outras. Nesse momento onde as pessoas elas
têm se afastado, elas têm evitado aglomerações, e não é por uma injusta causa, é por uma justa causa, é para que haja um bem melhor na sociedade. Isso está acontecendo. Então, nesse momento, nós precisamos nos aproximar de Deus. Pode ter certeza que Deus, Ele quer que você se aproxime dele neste momento, esse momento de tristeza, e você abra seu coração para Ele. Jesus, Ele está orando. Há ali 3 discípulos junto com Ele. E o que a gente observa é que Jesus, Ele não encontra o apoio nessas 3 pessoas, nesses 3 discípulos. Jesus os encontra dormindo. Jesus está passando por uma angústia terrível, e quando Jesus volta do seu momento de oração, os seus 3 discípulos estão dormindo. Eles deveriam estar orando. O que a gente observa é que muitas das vezes quem está ao nosso lado, ele não sabe ou não tem ideia do que de fato realmente passa em nosso coração. Só Jesus sabia o que ele estava passando. Só Jesus sabia e sentia o que ele estava sentindo naquele momento. Seus discípulos não tinham nem ideia do sofrimento de Jesus. E muitas das vezes é assim na nossa vida. As pessoas que estão à nossa volta não têm nem ideia do sofrimento em que estamos passando, muitas das vezes no nosso íntimo, no nosso isolamento. Então, é nessa hora em que nós devemos apresentar o nosso sofrimento para Deus. Porque Deus conhece. Deus sabe perfeitamente o que eu e você estamos sentindo. O que você está sentindo neste momento. Então, se ajoelhe, dobre seus joelhos e fale com o Senhor. Porque Deus tem uma palavra de conforto para você. Deus tem uma palavra de animação, de motivação para a tua vida. Deus tem uma palavra para você. E Jesus, ele volta e ele fala algo interessante para os seus discípulos. Ele diz: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. A ordem de Jesus é: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então você quer ser forte? Você quer resistir às tribulações desta vida? Ore, fale com o Pai, apresenta teus problemas para Ele, que Ele sim tem a solução. Não busque solução no governo, não busque solução no dinheiro, não busque solução em algo material, mas busque solução no Criador do Universo. Ele sim tem a solução para mim e para você. Então, quer ter um coração alegre? Te apresenta diante de Deus. Eu te garanto, meu irmão, que você não sairá mais a mesma pessoa. Você voltará motivado, pronto para encarar qualquer batalha que esta vida te apresente. Espero que esta palavra tenha ido ao teu encontro e que Deus te anime cada dia mais. A minha oração ao Senhor é para que Deus motive teu coração diante de toda essa luta. Amém? Fique com Deus e que Deus te abençoe. Amém.